Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus. Está começando mais um Bom Dia, Bom Jesus, e a gente já pede desde o início do programa que você fique aqui até o final com a gente, que a sua companhia é muito importante e a nossa mensagem de hoje com certeza vai trazer boas coisas para o seu dia, para a sua semana, para a sua vida. E hoje nós começamos o programa trazendo o tema Jesus forma discípulos missionários. E para a gente iniciar esse programa, eu vou cumprimentar aqui nosso amigo e companheiro do programa Bom Dia, Bom Jesus, Padre José Vicente. Ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia, você que nos acompanha pela Rede Bom Jesus. Mais um dia, mais uma semana. Então, estamos iniciando, que essa semana seja realmente uma semana de muita graça e muita bênção para você que nos acompanha toda semana. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E eu vou cumprimentar aqui também a nossa convidada de hoje, a Daniela Renault, que é secretária de Educação aqui do município de Tremembé. Obrigada, Daniela, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Muito bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço, e a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Daniela, com o padre, trazendo esse tema Jesus, que forma discípulos e missionários, mais uma vez aprofundando um pouco a campanha da fraternidade, que traz como tema fraternidade e educação, e o lema, né, fala com sabedoria, ensina com amor, esse lema que contextualiza toda a campanha da fraternidade. E para iniciar o nosso programa, a gente abre a semana, abre o nosso dia, é claro, ouvindo a palavra de Deus. O Padre José Vicente vai ler para a gente, vai preparar essa mensagem inicial para que a gente possa começar o nosso bate-papo, a nossa reflexão aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Então, começando o nosso dia, a nossa semana, com o texto bíblico, o texto inspirador, então, da nossa reflexão, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 19, que diz: Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Meu caro irmão, minha cara irmã, então, hoje, refletindo o tema da campanha da fraternidade e educação, nós trazemos, então, a reflexão de Jesus, que faz discípulos missionários. Nós somos chamados, então, por Jesus para o discipulado. O primeiro momento é o discipulado, é a formação. Jesus que instrui, forma, educa, e depois ele nos envia para a missão. Então, o primeiro passo é o chamado, depois a formação e o envio. Então, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele voltando ao Pai, ele nos deixa esse compromisso: ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o mandato, o envio de nosso Senhor. E depois, ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Então, ensinando aquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus mandou, e é essa a nossa missão, e porque aqui estamos, então, para evangelizar, para anunciar, para formar. Nós também contamos com a secretária de Educação nessa reflexão para enriquecer todo o nosso dia, para enriquecer a nossa semana. Então, aproveitemos bem o dia de hoje. Muito bem, essa foi a mensagem de hoje aqui preparada para iniciar o nosso programa, que traz o tema Jesus forma discípulos missionários. E antes de começar o papo aqui com a Daniela, padre, o senhor falava ali na sua mensagem sobre sermos discípulos, né? Já estamos falando há algum tempo do tema da campanha da fraternidade e algumas semanas, né, trazendo esse tema da educação. Como que nós podemos relacionar a educação de hoje com os ensinamentos de Jesus na formação
dos discípulos, ou seja, nós, discípulos hoje, né? Olha, Valquíria, nós somos chamados a missão, né? O primeiro momento realmente é a formação. E para nós católicos, para nós cristãos, a formação da nossa fé, ela se pauta, baseia, sobretudo, na palavra de Deus. Porque o próprio Jesus, que traz para nós, então, os ensinamentos, ele traz as verdades, então, do Pai, e nos revela essas verdades no nosso coração, no coração, então, do ser humano, do homem e da mulher, e a partir dessas verdades, então, que nós somos inspirados a transmitir as verdades para a vida e para a família, né? Então, é a partir da palavra de Deus. Então, nós devemos nos fundamentar, devemos nos embasar sempre nesse livro, esse livro que educa para a fé, né? Esse livro que nos educa para a vida. Então, a palavra de Deus. Nós temos tantos livros por aí, na questão de formação e educação, mas o livro essencial para nós, cristãos, é a Bíblia. A partir, então, desse livro, nós vamos, então, nos inspirando para as demais formações ou para a educação na sua dimensão global. Muito bem. Bom, e falando em educação, né, a campanha da fraternidade, ela traz aí o lema, né, ela é uma atitude da Igreja Católica no Brasil, mas ela traz um tema social, que é a educação. E por isso nós trazemos, então, a convidada Daniela, que está na prática da educação, né, para a gente pensar nesse nosso papel de educador. Nós falávamos até aqui um pouquinho antes, nos bastidores, né, que muitas vezes a gente delega para a escola, para o professor, para o diretor, para quem está na escola, a educação. Mas a educação, ela é muito mais do que isso, né? E como nós falávamos aqui com o padre de ser discípulo de Jesus, é na escola que a gente aprende também muitos valores. E é ali que a gente tem importantes relações. Muitos professores transformam a vida das pessoas, do aluno, diretores, funcionários da escola, aquela comunidade escolar acaba transformando a vida das pessoas. Então, Daniela, eu queria que você falasse um pouquinho da importância das relações de comunidade mesmo, comunidade escolar com a comunidade social ali, externa à escola, na formação das crianças, do jovem e até dos adultos. Bem, eu como educadora, né, há 25 anos, eu acredito que para a gente ter um impacto na sociedade, no país, a educação é um meio fundamental, né? Quanto mais educação você promove, mais as pessoas raciocinam, conseguem tomar decisões. E assim, primeiramente, essa campanha, ela traz aí a comunidade, né, católica, para olhar para isso também, né, com um olhar especial. Então, primeiramente é isso, mas assim, o que eu penso que nós, né, professores, os adultos, são os modelos para as crianças, né, os jovens, as crianças, e eles seguem aquilo que eles vivem, né? Então, muitas vezes a gente observa essa questão, o professor como o único responsável pela educação, mas não é o único adulto que a criança convive. Então, essa questão da sociedade estar unida pela educação das crianças e dos jovens, que eleva também o nível da educação escolar, né? Todos somos responsáveis e quanto mais membros da comunidade estiverem envolvidos, é melhor para o município, para o nosso país e assim por diante, né? Então, considero que a campanha é fundamental e que esse olhar, essa questão de tirar, não que o professor não seja responsável, eu sou professora, considero sim, mas todos os adultos que convivem com a criança são modelos, né? Então, não adianta a gente falar para uma criança, não senta em cima da mesa e o professor senta em cima da mesa para dar aula, por exemplo. Então, assim, ele vai observar o que você faz.
tanto o professor, quanto qualquer funcionário da escola, quanto a família. Né, eu sempre falo para os funcionários das escolas, né, a gente dá treinamento, fala, todos são educadores. O professor é aquele que vai passar o conteúdo, mas a merendeira da escola educadora, o inspetor de aluno, o auxiliar, todos, o motorista, eu falo para eles, eu falo, para trabalhar com condução escolar, você tem que gostar de criança, você tem que ter paciência para orientar os pais, né, porque a gente é o modelo. Às vezes uma pessoa vem falar com a gente, ela está nervosa, a gente que tem que estar como educadores todos ali. Então, o modelo, né, que a gente tem na escola, a gente procura orientar dessa forma, mas a comunidade, né, as famílias precisam se dedicar, né, a isso para que a gente tenha aí uma educação de qualidade, um impacto social que a gente precisa, né, no nosso país. Quer dizer que a missão, né, então a missão não é só do pai e da mãe, a missão é de todo batizado, né? E fazer discípulos, eu batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a missão é de todo batizado, aquele que se sente então cristão, né, e preparado na palavra de Deus, tem a missão de educar, né? E educar, segundo a Daniela, é pelo exemplo, pelo testemunho, né? Muito mais do que pela fala. Muito bem, que bom que a gente trouxe a Daniela aqui para dar essa visão técnica mesmo, né? Às vezes a gente fica aqui pensando no meu eu, no meu mundinho, na minha casa, mas esquece que a gente tem uma responsabilidade muito além do muro da escola, muito além do muro de casa. Bom, hoje você está vendo aqui, o nosso cenário está um pouquinho diferente, né? Aqui eu quero agradecer aos nossos funcionários, todo mundo aqui da equipe, que deixou tudo isso muito bonito aqui, preparado para a gente. A gente mudou um pouco para ficar um ar mais de bom dia, né? Mais de café da manhã, de bate-papo mesmo. A gente mudou um pouco para conversar um pouco mais com você aí de casa. E hoje nós estamos falando sobre o tema Jesus forma discípulos missionários. Mas a gente vai dar uma breve pausa aqui, porque já chegou o momento do rápido intervalo. Bebe uma água e já volta aqui com a gente, porque a gente já está voltando rapidinho para continuar esse bate-papo sobre esse tema, lembrando e aprofundando a nossa responsabilidade na educação, tema da campanha da fraternidade. A gente volta já já. A missão de evangelizar e levar a palavra de Jesus a mais pessoas, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé conta agora com uma rede de comunicação. A Rede Bom Jesus hoje transmite através do YouTube uma programação religiosa de formação, entretenimento e cultura. Para levar a devoção ao Bom Jesus mais longe, a rede conta ainda com os canais digitais do Facebook, Instagram e o nosso site bj6.com.br. Evangelizar é comunicar a boa nova. A Rede Bom Jesus amplia a comunicação do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé através da internet, com a missão e compromisso de levar a mensagem do nosso Senhor. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Já estamos de volta aqui com o programa Bom Dia, Bom Jesus. Lembrando que nós estamos falando do tema Jesus forma discípulos e missionários. E nós falávamos no bloco anterior da responsabilidade de educadores de todos nós, né? De todos os batizados, como disse o padre aqui. Nós não podemos esquecer que a obra missionária, padre, é tarefa permanente da igreja, não é? Ninguém está isento deste trabalho. Pois há trabalho para todos, não falta trabalho, eu acho. Como trazer essa missão como forma de educar os que estão à nossa volta, essa nossa missão de educar, como trazer isso para a nossa vida? É verdade, Valquíria, a educação, a missão, ela é permanente, né? O Cristo, quando ele nos envia para a missão, é algo permanente, então não é algo para aquele momento, né, por um tempo determinado. A missão do batizado é uma missão que vai para a vida toda. Como então exercer a nossa missão, né? Primeiro, voltamos lá, temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Jesus falava com sabedoria, ele falava com amor, mas todos os textos bíblicos, desde as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus, ele demonstra profundo conhecimento das coisas de Deus, das coisas do Pai e, sobretudo, das Escrituras. Profundo conhecimento. Então, ele não fala
não joga palavras ou inventa coisas, não. Né? Jesus vem trazer sempre a Escritura. Nós podemos aqui recordar, por exemplo, o caminho de Emaús. Né? Então, quando os discípulos vão embora todos tristes, chateados, ele se coloca no caminho e começa a recordar as Escrituras com eles. Né? E nessa retomada de recordar as Escrituras, então, demonstra então, todo o conhecimento que Jesus tem realmente da Sagrada Escritura, da Torá, né? E aí a partir daí que ele ensina. Então nós também, como missionários, ou seja, que assumimos, né, a condição da missão de Jesus, e essa continuidade, porque a igreja dá continuidade à missão, então nós temos que também procurar conhecer melhor e nos aprofundarmos melhores também na Sagrada Escritura. Aqui vale para todo educador, para todo mestre, para todos os pais, para todas as mães. Quando nós falamos que todos somos responsáveis, então todos nós somos também chamados à formação. Né? E é uma formação constante, como nós já vimos em programas anteriores, né? Então a formação não é algo também que a gente pode dizer assim, estamos acabados. Nós não estamos acabados, nós estamos aprendendo a cada instante, estamos formando, mas estamos sendo também formados. Em construção sempre, né? Daniela, o padre falava aí que Jesus fala com sabedoria, fala com amor. O professor, todos aqueles profissionais de educação, da educação que você citou no bloco anterior, né, que para trabalhar na educação tem que estar ali, né, com sabedoria, tem que estar ali com amor, tem que estar ali com dedicação ao jovem, à criança, porque você está sendo um modelo, um exemplo para ele, né? Você disse que tem quantos anos na educação? 26? 25, já estou colocando mais um aí na sua conta. O professor, o educador, o profissional da área de educação, ele precisa encarar também o seu trabalho como missão? Então, a gente, né, entende que o trabalho do professor é um trabalho técnico, onde ele faz uma faculdade. A gente tem os outros profissionais, né, que também para trabalhar tem que ter o seu diploma, ou de ensino fundamental, ensino médio, todo mundo estuda ali, entende que tem a parte técnica e que aquilo é a obrigação, né, de cada profissional. Porém, é uma coisa indiscutível que quando há uma dedicação, quando há emoção, sentimento, o desenvolvimento do trabalho é diferente. Né? Aquilo que o aluno vai sentir, ou o interesse, é diferenciado. Então, assim, como ensinar isso para as pessoas adultas? Porque uma coisa que a gente observa, né, a dificuldade de lidar com o adulto, com os problemas, né? Então, todo mundo traz ali um comportamento, uma forma de agir relacionado com aquilo que viveu, com características da sua personalidade. Então, é uma coisa que eu penso muito, né? Como a gente... Né, como fazer para esse professor ou esse profissional ter mais sensibilidade, ter mais empatia, né, porque a empatia acho que é fundamental, você se colocar no lugar do aluno ou da mãe, ou de às vezes alguém que está com uma dificuldade de entender o que você está falando, ou de até se esforçar para fazer, tentar se colocar no lugar, isso, mas como ensinar isso, né? Então, uma coisa que eu procuro assim no trabalho, quanto gestora, é dar esse exemplo. Né? Então, a minha equipe que está próxima, os diretores da escola, eu sempre falo, a gente tem que ter as regras com os funcionários, sim, mas a gente tem que tentar resolver as coisas observando, com empatia, analisando cada situação, tentando imaginar no lugar do outro. Então, eu penso que estamos lidando, no caso, os profissionais da educação são adultos, já têm as suas características de personalidade. Mas, assim, para eu, né, diante daquilo que eu desejo, que é um profissional que tenha mais sentimento, né, empatia, dedicação, eu tenho que dar esse exemplo, principalmente a minha equipe direta, né? Então, é uma coisa que eu trouxe assim, para a minha gestão, que para mim é fundamental. Educar é amar. Pelo que você coloca, então, eu acredito que a boa educação, né, parte do amor. Então, não é tanto a questão técnica, pode ter a questão técnica, a formação, mas se não ama, né, fica difícil transmitir aqui, também o técnico, segundo o que eu percebi aí na sua fala. Então, é importante a questão técnica, é muito importante, por isso que a gente volta a afirmar que
a palavra de Deus deve nos inspirar sempre, né? Porque ele ensinava, né? Ele falava com sabedoria e ensinava com amor. Então, esse ensinar realmente parte dessa inspiração de quem ama. Né? Quem ama, você fala, tem que saber, tem que amar a criança, aí tem que ser não só a merendeira, mas também o porteiro, também o motorista, a mãe, o pai, né? Então, quando entra todos nesse contexto de educar com amor, a educação se torna muito mais tranquila, muito mais serena, né? Isso é uma coisa bem do dia a dia, né, padre? Às vezes a gente vai, uma pessoa mais velha, vou dar um exemplo prático da vida. Uma pessoa mais velha vem pedir uma ajuda para você mexer no celular, no smartphone, né? E aí o jovenzinho às vezes não tem nem paciência, né? Faz assim, põe a mão, né? Clica aqui, abre aqui. E a pessoa mais velha às vezes não tem essa habilidade. Então, às vezes a gente pensa que só os mais velhos estão ensinando os mais novos e tem que ter essa empatia, essa paciência e tudo mais, mas até os mais jovens ensinam muito também. E é nesse momento, o intuito desse programa, de trazer reflexões e mensagens, é trazer para o público que está em casa esse momento de pensar, refletir e agir diferente, né? Agir com atitude de sabedoria e atitude de amor, sendo aí, então, um verdadeiro discípulo de Jesus, que é o que ele nos ensinou, certo, padre? Porque muitas vezes quer educar, por exemplo, vamos colocar dentro de uma realidade de família. Quando uma mãe, talvez agressiva, ou numa realidade que ela está passando por algumas dificuldades ou algum problema, né, e talvez assume aquele instante, aquele momento, como educadora, mas num ato agressivo, talvez com a criança, né, e tudo mais. Então, isso é meio complexo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, segundo a Daniela colocava aqui, a questão é esse cuidado mesmo que tem que partir do coração. É impossível educar, né, sendo agressivo, porque acaba espancando. Em vez de educar, você vai se espancar, né? Você vai ensinar uma coisa que não é legal, né? Vai ensinar que violência... Então, amar, primeiro instante amar. Aí, quando você ama, então você sabe como chegar junto de uma criança. E não só, nós estamos falando de criança, né, como... o nosso objeto da educação. Não é. O objeto da educação é todo ser humano. Então, precisamos ter esse cuidado, porque a campanha da fraternidade nos chama a atenção nesse aspecto, né? Todo ser humano é chamado, né, a se educar. E todo ser humano é chamado também a ser educador. Muito bem. E nós estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho do nosso programa. Antes, a gente vai ter a nossa oração do dia e a bênção com o Padre José Vicente. Essa semana, nós vamos rezar especialmente pelos aniversariantes da semana, os dizimistas aqui da Paróquia Bom Jesus de Tremembé. Agradecemos você pela sua doação, pelo seu coração aí aberto ao Bom Jesus, e também rezamos pela sua saúde, especialmente por vocês que estão completando mais um ano de vida essa semana. Vamos nos preparar então para a oração do dia com a bênção, e o Padre José Vicente preparou para a gente. Pois bem, chegando ao final então da nossa reflexão, do nosso bom dia, agradecendo realmente todos os dizimistas aniversariantes dessa semana, nossos parabéns. Você é um grande missionário, porque o dizimista ser dizimista é ser missionário, é ser evangelizador. Você está cooperando e colaborando com a igreja para que ela então desenvolva a sua missão de formar, educar e ensinar. Gratidão. Parabéns para você. Vamos então fazermos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, nesse tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educadores pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça, para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral,
fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que você acompanhou com a gente até esse momento o nosso programa Bom Dia, Bom Jesus. Eu quero convidar você a nos acompanhar também pelas nossas outras redes sociais, né? O Facebook, que é Rede Bom Jesus, e também no Instagram, no @rede.bomjesus. Você acompanha também os acontecimentos aqui da nossa rede, as nossas transmissões, os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo aqui do nosso canal no YouTube. E eu quero agradecer também o nosso parceiro, a Floricultura Florescer, que forneceu aqui pra gente a decoração com as flores do nosso programa de hoje. E para encerrar o programa, agradeço ao Padre José Vicente pela companhia mais uma semana, trazendo a mensagem, trazendo a oração, trazendo a reflexão para o nosso público de casa. Espero que lá em casa as pessoas tenham ouvido de coração a mensagem de hoje, o tema de hoje, e possam viver aí uma campanha da fraternidade, dias de melhor educação na nossa casa, no nosso país. Gratidão, Valquíria, gratidão, querido irmão, querida irmã, por mais um dia, por mais uma semana. Que essa semana seja realmente uma semana gratificante para todos e que a educação realmente seja o caminho para melhor formar o ser humano e para que sejamos melhores. E eu agradeço também aqui a Daniela. Daniela, muito obrigada pela sua companhia aqui no Bom Dia, Bom Jesus, pelas suas palavras, sua mensagem também aqui, a sua experiência também nos ensina muito. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço aí a oportunidade. E a gente fica por aqui com o programa Bom Dia, Bom Jesus. Semana que vem estamos de volta, continuando a mensagem e a reflexão da campanha da fraternidade. A gente conta com a sua companhia e acompanhe também os demais conteúdos aqui no nosso canal do YouTube, na nossa Rede Bom Jesus. Um bom dia a todos e até semana que vem.